passamos a apresentar Novo Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação, Pastor Antônio Barreto. Com muita alegria na alma, mais uma vez nós estamos ocupando o estúdio desta emissora, o programa Novo Nascimento, um órgão de divulgação do Evangelho de Cristo, que tem por objetivo falar das grandezas, falar das maravilhas do Senhor Jesus e dizer que ainda Ele continua fazendo milagre, prodígio e maravilha. Nós queremos neste programa continuar uma série de programas que nós estamos falando de milagres que Jesus realizou enquanto no seu ministério terreno aqui nesta terra. Nós queremos falar hoje, nós já falamos sobre o primeiro milagre que foi em Caná da Galileia, naquele casamento. O segundo milagre, quando Jesus curou o filho de um oficial do rei, ou do régulo, como queiram, que era um pequeno rei, certamente de alguma província, e tinha algumas traduções bíblicas, diz a cura do filho do régulo, né? Você vai ver, e nós vamos ver hoje uma das palavras mais contestadas, que é a cura de um paralítico no tanque de Betesda. A cura do paralítico no tanque de Betesda. Capítulo 5, verso 1 de João diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo o tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Queridos, por que eu falei que esse texto bíblico é um texto muito contestado? Porque tem muitas pessoas, muitos teólogos, que dizem que esse texto não existe. Não existe. Já outros afirmam categoricamente que o texto existe. E nós cremos na Bíblia Sagrada, e eu creio que na minha ótica, eu creio que esse texto é real, real. Primeiro nós vamos ver tanque de Betesda. O texto em hebraico quer dizer lugar de misericórdia. Lugar de misericórdia. Jesus então vai para uma festa em Jerusalém, e vai para um lugar onde tinha muitos problemas, porque antes de festejar ou banquetear-se com as pessoas, Jesus veio para fazer o bem. E eu entendo nesse lugar de misericórdia, que tinha muitas pessoas, tinha uma grande multidão de pessoas enfermas. Versículo de número 3. E as pessoas enfermas que estavam ali naquela casa de misericórdia, era um tipo de enfermidade. Era um tipo de enfermidade que atentava contra a locomoção. Coxos, a Bíblia diz, primeiro cegos, pessoas cegas, ou é guiado por um cão guia, ou é guiado pela mão de outras pessoas, ou quem sabe até de uma guia que muitas pessoas têm para se guiar. Só que é cega, a locomoção é limitada. A pessoa que é cega tem a locomoção limitada. Jesus estava ali para curar essas pessoas com locomoção limitada. E eu quero te dizer, a você que tem uma locomoção limitada pela cegueira,
Jesus pode te curar, sim, Jesus pode te curar. Já tenho visto muitas pessoas cegas sendo curadas pelo Senhor Jesus, pelo poder da sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela ainda continua operando maravilha. Segunda pessoa que estava ali naquele lugar, coxo. Coxo são pessoas que caminham com deficiência, que caminham com dificuldade, ou melhor. E que muitas vezes essa locomoção é muito limitada. Muito pior do que uma pessoa normal. Paralíticos, que era o caso daquele homem. Paralítico, a paralisia congênita, ela muitas vezes ela impede o movimento das pessoas. E muitas vezes a paralisia não é congênita, a paralisia muitas vezes é pelo acidente. A paralisia muitas vezes é por um acidente. E deixa a pessoa muitas vezes paraplégica ou tetraplégica, e muitas vezes as pessoas ficam limitadas. Será que Deus continua curando essas pessoas, pastor? Continua. Eu me lembro quando eu estava lá, já tenho contado aqui neste programa, na cidade de Sobradinha, onde eu me converti, que um homem, ele descia um peral ali na cidade de Sobradinha, uma ladeira, numa carroça, daquelas carroças de 4 rodas, puxada por bois, e ele foi frear o breque, e o breque trancou, e a carroça foi despencando cerca de 140 metros peral abaixo. Aquele homem ficou paraplégico, da cintura para baixo ele não se movia, porque quebrou a bacia, e ele estava ali já fazia quase 10 anos que ele não se movia, e o médico tinha dito que ele não poderia se mover mais, não poderia caminhar mais, estava numa cadeira de roda e não poderia caminhar mais. Nós estávamos numa campanha, estava pregando a palavra de Deus com os irmãos ali da cidade de Canoas, e nós fazendo uma campanha, convidando as pessoas, pegamos aquele homem e levamos na igreja. E no primeiro dia não aconteceu nada, no segundo dia nada, no terceiro dia, o irmão que estava pregando perguntou para aquele senhor: o senhor crê que Jesus pode lhe curar? E ele disse: eu creio que Jesus pode me curar. Ele disse: então levanta dessa cadeira e anda. E caiu um temor de Deus naquele lugar, irmão. Caiu uma glória tão grande naquele lugar, uma igrejinha simples, uma igrejinha humilde, ali na cidade de Sobradinho, isso há 1980, e aquele homem saiu caminhando na igreja. Saiu caminhando. Deus fez um milagre na vida daquele homem. E o interessante é que o milagre que Deus fez naquele homem não foi para salvação, foi só para que as pessoas saibam que Deus é Deus e fora dele não há outro. Porque aquele homem, quando saiu de lá, teve alguns dias na igreja e depois voltou a beber e morreu bêbado. Então veja que às vezes o milagre é de Deus, às vezes não é para salvação, O que me chama a atenção nesta palavra é que Jesus foi naquele lugar de misericórdia, e a Bíblia diz no versículo de número 3 que ele curou, e ele jazia grande multidão e esperando movimentar, e ele curou a todos que estavam ali naquela casa de misericórdia. Ele curou a todos. De repente ele olha e vê um homem deitado. A Bíblia diz que havia 38 anos, estava deitado. E ele perguntou para aquele homem: tu quer ficar são? Eu pergunto para você, quem é que não quer ficar são se está numa paralisia congênita? Porque a Bíblia diz que há 38 anos aquele homem estava paralítico. Quem é que não quer ficar são? Veja a pergunta que Jesus fez. Mas muitas vezes Jesus faz uma pergunta que parece que não tem sentido, para que muitas vezes chame o sentido para ele, ou chame o sentido de você meditar nas coisas do céu. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que certa vez Paulo estava chegando num determinado lugar e viu um homem, e quando Paulo olhou para aquele homem, ele viu que ele tinha fé para ser curado, e Paulo disse: você quer ser curado? E aquele homem disse: sim, claro, quero. E ele disse: então levanta e sai caminhando.
e aquele homem saiu caminhando. Muitas pessoas dizem que o tanque de Betesda não existe. Estava analisando a Bíblia Sagrada, no capítulo 22, no livro de Isaías, capítulo 22, o que diz Isaías aqui, ó, 22:11. Fizestes também um reservatório entre os dois muros para que as águas do viveiro velho, mas não olhastes para cima, para o que tinha feito, nem consideraste o que formou desde a antiguidade. Ora, quando você analisa esse texto aqui, no capítulo 22, verso 11, você analisa e olha muitas vezes para a água, porque aquele homem estava olhando exatamente para a água. Ele estava olhando para a água. Diz o texto sagrado que ele olhava para a água e via primeiro o movimento, que é o anjo vinha, movimentava a água, e aí descia, aquele que descia primeiro recebia a bênção. Veja, então é limitado. Então o paralítico há 38 anos ele estava olhando para a água e para o movimento do anjo, mas não estava olhando para cima, Olha o que diz a palavra no capítulo 22. Fizesse também um reservatório entre dois muros, para as águas do viveiro velho. Então, entre dois muros tinha um lugar onde acumulava água. Agora, mas, olha a continuidade, mas não olhastes para cima. Às vezes você olha para tanta coisa, né? Eu tenho visto pessoas que às vezes se deslocam e andam milhares e milhares de quilômetros. Uma vez nós estávamos ali em Cachoeira, onde tem um rapaz ali que diz que faz milagre, e as pessoas vieram de Goiás em vários ônibus para Cachoeira para receber a bênção daquele homem. Amém? Vamos ouvir a mensagem dos nossos colaboradores e nós voltamos em seguida falando hoje sobre a cura do paralítico de Betesda. Voltamos em seguida.